O Banco do Nordeste, pensado lá atrás, há 70 anos atrás, ele surgiu com o propósito de ser esse banco de fomento voltado para os produtores, não é? Para atender a região Nordeste, ali o norte de Minas, né? Acho que pega hoje uma parte do Espírito Santo, eu não sei se já desde o nascimento foi assim, enfim. Mas hoje ele ampliou, e você inclusive cita nessa sua fala inicial, que a legislação e o que o banco oferece não está restrito apenas a produtores rurais, mas também a empresários, e eu considero que você está se referindo também a empresários urbanos e não apenas a empresários rurais, correto, Exatamente, Raquel? correto, certíssimo. Quando é que essa mudança ocorreu, essa legislação ocorreu, e que tipo de serviços são oferecidos para produtores e para empresários que vão além de empresários rurais, para empresários urbanos? Inicialmente, o banco foi fundado em 52 com o objetivo de corrigir, né, as diferenças regionais, especialmente no polígono da Seca. Aí é que veio o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que também faz parte do polígono da Seca. Então, o banco atua em todos os estados do Nordeste, mais Minas e Espírito Santo, por conta das condições adversas de clima dessas duas regiões, né? O atendimento à área rural e urbana ele já tem bastante tempo, né? Implementado. Na área, e atende todos os níveis, desde do empreendedor urbano, microempreendedor urbano, através das linhas de crédito do Crédito Amigo, como grandes empresas também. Então, todos os segmentos de serviço, indústria, área rural, eles são atendidos pelo Banco do Nordeste. O banco é gestor do Fundo Constitucional para Financiamento do Nordeste, que é o FNE. Então, assim como no Norte nós temos o FNO, o Nordeste tem o FNE, com o objetivo justamente de fazer frente, né, de ter com recursos de taxas de juros, as taxas mais atrativas do Brasil, do Banco do Nordeste. Então, com a taxa de juros mais atrativa, ele tem a intenção de promover o desenvolvimento, o empreendedor, através do acesso a essas linhas de crédito de fomento. Para a área urbana, por exemplo, nós temos operações que podem chegar até 12 anos, com até 4 anos de carência, que são as operações tradicionais. E alguns segmentos especiais, né, como é o FNE Saúde, o FNE Inovação, há a possibilidade de condições muito mais vantajosas por conta da importância da sustentabilidade. Hoje, mais do que nunca, a importância da inovação. Nós vimos quanto inovar e pensar diferente, pensar fora da caixa foi importante, sobretudo nesse momento de pandemia, como os empresários e os produtores eles tiveram que se reinventar para fazer frente às mudanças que foram impostas pela pandemia, né? Você citou Lei 14.166. Que lei é essa? O que é que ela trata, Raquel? Ela trata daquelas dívidas mais antigas e que, por algum motivo, pelo próprio regramento do fundo, porque o fundo ele é uma ferramenta legal, então o banco ele fica limitado ao que está disponível diante da regulamentação para a regularização dessas operações do FNE. Então, ele está abrangendo as operações que foram contratadas com a FNE ou com um mix de recursos do Fundo Constitucional com outro fundo, né? Que a gente chama de outra fonte de recursos. Então, essas dívidas mais antigas e que não havia, né? Especialmente do artigo 3º, há dívidas contraídas com mais de 7 anos, que estavam inadimplentes e permanecem inadimplentes em 31/6/2021. E essas pessoas elas teriam a possibilidade, uma nova possibilidade de voltar a operar, de ter sua situação cadastral de CPF e CNPJ regularizada. Então, essa é a intenção do governo em lançar essa nova lei, né? A adesão, a regularização das situações, os bônus para liquidação, ele chega até 90% do valor da dívida. Isso vai estar, logicamente, limitado não é para todo cliente que chega a 90%. Então, cada cliente tem um enquadramento diferente. A gente vai analisar a situação de cada cliente. Então, quanto menor o porte do cliente, digamos, um cliente de Pronaf, ele pode ter direito aos 90%. Quanto menor o porte do cliente, porque são tidos como portes prioritários do fundo e do Banco do Nordeste também, esse público ele tem condições mais favoráveis. Uma situação também interessante, um ponto também interessante que o artigo 3º traz, é com relação àquelas dívidas que já estão em cobrança judicial.
né? E a gente tem realmente, por conta do próprio regramento do fundo, esse recurso ele é aplicado, né? E ele tem que retornar para a gente conseguir emprestar e dar esse recurso de fomento, né, para um outro produtor, para um outro empreendedor. Então, essas dívidas que já estão em cobrança judicial, eles vão ter uma possibilidade de regularização com o honorários advocatícios de 1%, que normalmente eles ficam em torno de 20%, né, para regularização. Então, esse honorário vai ficar em 1% através do artigo 3º da lei. Bom, você também citou que a previsão para que as pessoas se enquadrem, e aí eu acredito que é importante que quem tem esse tipo de dívida procure a agência do Banco do Nordeste, não é isso? Procure a agência do banco. A gente colocou, como eu falei anteriormente, um WhatsApp à disposição. É o código de Jacobina 74998186991. Então, aquele produtor, a gente sabe da correria, especialmente do produtor e do empresário, especialmente do pequeno, que está saindo do seu negócio para ir até a agência buscar informação. Então, basta mandar a solicitação de enquadramento, verifica seu enquadro no artigo 3º da lei, mandar para esse WhatsApp com o nome completo e o CPF ou o CNPJ, que a gente já busca informação, já diz se enquadra. Se não enquadrar no artigo 3º, nós temos também outros artigos da própria Lei 14.166, que pode possibilitar enquadramento com condições vantajosas também. Então, é uma oportunidade, né, que o banco está disponibilizando para a regularização dessa situação e o empresário ou o produtor rural, ele voltar, né, a ter acesso a crédito, voltar a pensar em crescer o seu negócio, né, crescer o seu empreendimento rural ou urbano. O prazo é até 30 de dezembro? O artigo 3º até o dia 30 de dezembro. Daí, como a gente tem que enquadrar, solicitar a documentação e analisar a documentação... Né? Então, chega lá aos 45 minutos do segundo tempo. 45 do segundo tempo, porque o que acontece normalmente, nós somos brasileiros e sabemos que é assim. No final do período, a adesão sendo grande, nem todo mundo a gente vai conseguir atender. Costuma haver prorrogação, Raquel? Essa a gente acredita que não. Por quê? A gente sabe que é um ano eleitoral, né? Temos o prazo aí para a gente atender, que já é do dia 30, e esse artigo 3º, ele estava escrito já, mas a chancela, as condições para operacionalizar, a gente só recebeu agora. Então, o prazo é curtinho desse artigo 3º, então a gente pede que quanto mais rápido chegar, melhor, porque muitas vezes a gente precisa de uma documentação adicional, uma informação adicional que... né, pode ser que o cliente tenha interesse em aderir e, por conta do prazo, a gente não consiga atendê-lo. Bom, e aí eu queria que você trouxesse, então, informações, e você até citou com relação à pandemia, da necessidade das pessoas se reinventarem, né? Todo mundo teve que se readaptar de alguma forma, uns mais, outros menos, mas todo mundo foi impactado de alguma forma, de algum jeito, na pandemia. Como esse impacto gerou, vamos assim dizer, prejuízo para os produtores, para aqueles que tinham crédito com o Banco do Nordeste? O que é que isso impactou a agência do Banco do Nordeste? Houve um aumento da inadimplência? Como é que está a realidade dessa situação hoje, Raquel? Logicamente, no momento de pandemia, há sim uma sensibilização da inadimplência, mas o banco lançou ferramentas, né, do Covid-19 de renegociações, né, e prorrogações para as empresas por conta do Covid, né? As parcelas, a grande maioria delas, no primeiro momento, elas foram suspensas para 2021, com a prorrogação da pandemia, né? Com esse prazo elástico que essa pandemia está tendo, né? O retorno da pandemia, crescimento. Houve, em 2021, uma nova prorrogação, pegando essas operações e jogando o primeiro vencimento para 2022, né? Agora, como a gente trabalha com recurso do Fundo Constitucional, como nós já falamos anteriormente, agora a gente tem, caso ainda persista, né? Situações de inadimplemento ou dificuldade, né, de faturamento das empresas, né, por conta a economia já voltou a atuar, as empresas já podem abrir, já podem funcionar. Caso permaneça a situação de inadimplemento, nós pedimos que procure o banco, né? A gente sempre vai buscar uma possibilidade de regularização desse CPF, desse CNPJ, porque a gente sabe, sobretudo, os micro e pequenos produtores e empresários é que mais gera emprego e renda na região, né? Verdade. Então, quando a gente fica sem a produção, né, sem a possibilidade de emprego, de consumo e de renda, a gente tem uma estagnação econômica e o banco trabalha
na contramão quando os bancos, normalmente os bancos comerciais, eles veem o risco e eles suspendem a oferta de crédito, aí vem o banco com oferta de crédito através de créditos emergenciais, linhas específicas para cada segmento, no sentido de não deixar que esse recurso de fomento ele chegue ao empresário e ao produtor rural.